Eu estou muito feliz de estar aqui com você na sexta aula do curso Apocalipse Simplificado. O nosso objetivo aqui é te dar uma linha geral do entendimento da escatologia, das coisas do fim dos tempos. E hoje a aula é muito especial. Eu vou falar sobre o que é o milênio e quando ele acontecerá. Eu não sei se você se recorda que nós tivemos uma aula onde nós falamos sobre as 4 ideias ou as 4 teorias sobre a volta de Jesus. E eu queria só te lembrar aqui um minutinho antes de te falar como eu creio que será o milênio. A primeira ideia é o pré-milenismo ou o pós-tribulacionismo, né? Que diz que Cristo virá reinar na Terra 1000 anos. 1000 anos. E depois desses 1000 anos, ele vai enfrentar o diabo, o anticristo, e aí virá o juízo final. São 1000 anos literais. Temos também o dispensacionalismo, também chamado de pré-tribulacionismo, que acredita que Jesus virá em 2 etapas, né? Uma vinda secreta para buscar a igreja e a outra no final da grande tribulação. E aí, quando ele vier no final da grande tribulação, ele também vai estabelecer um milênio literal, ou seja, 1000 anos mesmo, contabilizado, de cronograma, 1000 anos reinando como um rei político aqui nessa terra. Essa é uma das teorias mais populares aqui no Brasil. A terceira ideia da volta de Jesus é o pós-milenismo, que é aquele que diz que a igreja vai cristianizando o mundo, vai ganhando o mundo, vai salvando o mundo, alcançando todas as etnias, todos os grupos, e depois de um período de bastante paz e prosperidade de 1000 anos, Cristo virá para buscar a sua igreja. E a quarta e última é o amilenismo. O amilenismo não acredita no milênio literal, mas sim que ao final do princípio das dores virá a grande tribulação pela qual a igreja passará e só aí ao final Jesus vem e começa o juízo final. Bem, Lucinho, o que você crê? Qual é a sua ideia sobre o milênio? Eu sou um amilenista. Eu não acredito que esse período de 1000 anos é literal, como as outras 3 correntes acreditam. Eu creio assim, porque Jesus, lá em Mateus capítulo 28, disse algo fantástico. Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. No dia que Jesus morreu e ressuscitou, ele teve todo o poder do universo. Jesus não vai ter mais poder sobre o cosmos daqui a 1000 anos do que ele tem hoje. Ele já reina, ele já é rei, ele já é senhor. Este milênio começou para o amilenista no dia que Jesus ressuscitou. Este poder já está nas mãos dele, nada fugiu ao controle do nosso Senhor. Eu quero até ler aqui para você o que está escrito em Apocalipse 20, verso de 1 a 6, que é a narração do milênio. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e pôs sobre ele um selo, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e se assentaram nele aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido a marca na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, quais são os motivos para eu ser um amilenista? Primeiro motivo é porque eu creio que Jesus já reina. Ele já reina. Mateus 28, 18 e 19 diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide. Eu creio, então, que esse milênio é um milênio simbólico e não 1000 anos literais. Vários reis da história, por exemplo, até mesmo Adolf Hitler, sabe o que ele dizia? Que o meu Reich vai durar 1000 anos.
Vários reis da Idade Média diziam, o meu império, o meu legado, a minha genealogia durará 1000 anos. Isso, na verdade, é um simbolismo. Eu falei para vocês na primeira aula que muita coisa no livro do Apocalipse é simbologia. E eu falei também que muita coisa não está na ordem cronológica. Eu falei também que muitas cenas estão sobrepostas, ou seja, a mesma imagem se repete várias vezes no livro do Apocalipse. Então, eu acredito que Jesus já é rei. Ele não vai ser mais rei lá na frente. Ele não vai ter que vir e sentar aqui na terra para reinar. Ele já reina. Ele já comanda. As nações já estão debaixo do poder de Jesus. Mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de uma guerra, de um caos, Cristo é Senhor e reina completamente sobre a terra. Segundo, eu creio que Satanás já está amarrado, porque o texto que a gente leu aqui em Apocalipse 20 diz que nesse período Satanás será amarrado para não enganar as nações. Entenda bem, não está dizendo que o diabo não vai agir, mas está dizendo que a ação do diabo estará restringida. O que é que eu creio? Como muita gente boa no mundo hoje crê, muitos amilenistas, nós cremos que uma pessoa hoje pode ouvir o evangelho e ser salva. O que é isso? O poder do diabo não pode mais impedir uma pessoa de entregar a vida a Cristo. Ou seja, nós já estamos vivendo esse período onde Cristo é rei, Cristo tem todo o poder, nós já estamos vivendo esse momento onde a igreja está representando Cristo aqui na terra e trazendo a glória de Deus para as nações, e nós já estamos vivendo esse período onde Satanás está com o seu poder restringido. O que jaz no maligno, gente, não é o cosmos, mas é o mundo, ou seja, os que não creem em Cristo. Entenda que a palavra mundo no Novo Testamento não é uma referência ao planeta. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, não está falando da África, Ásia, Europa, não. Está falando de o sistema de pecado anti-Deus que dirige as pessoas que não são de Jesus. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Então, o mundo, essas pessoas que não querem Deus, esses sim jazem, estão presos ao maligno. Mas, se quiserem também largar o maligno, podem. Paulo é um grande exemplo disso. Era um cara extremamente maligno, um assassino, e que matava em nome da religião. Mas o dia que ele ouviu a verdade, ele largou a verdade e se entregou a Cristo e se tornou um convertedor de pessoas. Eu vejo nisso o milênio. Eu vejo nisso a autoridade completa de Cristo. Eu vejo nisso o reinado da igreja. E eu vejo nisso a restrição da ação de Satanás. Eu também creio no amilenismo, porque ele elimina a famosa segunda chance de salvação. Não vai haver, como você viu na aula passada, ao meu entender, um arrebatamento antes. Não vai haver um arrebatamento antes. A igreja está aqui hoje. De repente nós vamos ver surgir esse líder mundial carismático, esse cara que vai ser articulado e tudo mais. A igreja passa pela grande tribulação, né? E no final, Cristo vem em glória e nós então vencemos o anticristo, vencemos o falso profeta, vencemos a grande Babilônia e aí o reino de Cristo vem fisicamente. Nós não cremos num milênio que será literal, nós não cremos num milênio que vai ser como Jesus assentado no Itamaraty ou na Casa Branca, assinando, despachando, carimbando e com os apóstolos trabalhando de ministro. Esta é a ideia das outras 3 correntes escatológicas, mas eu, como amilenista, creio, como eu estou te dizendo, que o milênio não é literal, o milênio é simbólico, o milênio começou no dia que Jesus ressuscitou, porque daquele dia em diante todo o poder já foi dado a Jesus. A igreja reina e representa Cristo na terra, porque a igreja tem o poder de Jesus habitando em si. Satanás já não pode deitar e rolar e fazer o que ele quer. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo. Você acha que o diabo gostaria que esse vídeo fosse gravado? Que essa ideia fosse difundida? Por que o diabo não mata os pregadores quando eles estão nos púlpitos anunciando o evangelho?
Porque nós já estamos vivendo esse milênio, Cristo já tem todo o poder e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso está falando de um reinado. Estamos reinando nessa terra em Cristo. É verdade que não estamos reinando ainda como reinaremos no estado eterno, lá depois do juízo final. Mas a igreja já está trazendo a glória de Deus e o reinado de Cristo para as nações. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O que significa isso? Significa que cada filho de Deus e cada filha de Deus tem que trazer o reinado de Deus sobre a terra. Por isso que a gente ora, venha o teu reino. Por isso que você encontra um drogado e você fala, Deus, muda a história desse drogado, venha o teu reino sobre ele. E o poder do diabo é quebrado sobre aquela vida e o reinado de Jesus começa na vida daquele jovem, naquele casal que ia divorciar, naquela pessoa que ia se matar. Ontem mesmo uma pessoa me disse, pastor Lucinho, eu vi uma pregação sua e eu vi a pregação 10 horas da noite. E eu estava com planos de me matar de madrugada, depois que meu marido dormisse. Mas depois que eu vi aquela mensagem, meus olhos se abriram, eu entreguei minha vida a Cristo e eu cancelei aquele pensamento de morte. Se isso não é o milênio, se isso não é Cristo já reinando, eu não sei nem o que dizer. Agora eu respeito você que acredita num milênio literal. Eu acredito em você que está aí com alguma das outras 3 correntes escatológicas. Você pode discordar do meu amilenismo, mas por favor, vá para o céu comigo. Vá para o céu comigo. Eu quero você comigo e eu quero que você entenda que esse curso do Apocalipse não é a última palavra sobre o assunto, porque como eu disse para vocês nas primeiras aulas, tem 2000 anos que a igreja vem debatendo este mesmo assunto. Mas eu, Lucinho, também não posso me negar, me omitir. Já li o livro do Apocalipse mais de 200 vezes. Não sei dizer quantas dezenas de livros já li de comentários do Apocalipse. Estudei no seminário, conversei com gente que sabe mais do que eu, e eu sou essa pessoa que crê que a igreja passará pela grande tribulação, e eu creio que o milênio já está acontecendo, ele é simbólico. Querido Deus, eu abençoo essa pessoa que nos assiste, e eu quero muito que essa pessoa, crendo como ela quiser crer, esteja preparada para reinar com o Senhor nessa terra. Quem sabe o teu reinado, na vida dela, na casa dela, no casamento dela, ainda não é esse reinado tão completo. Quem sabe o diabo ainda tem oprimido. Manda essa opressão embora, Jesus, e que o teu reinado venha completo, que venha o teu reino completo sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre os sonhos, sobre o ministério de cada um que me assiste. Eu abençoo cada um, cada uma. Em nome de Jesus. Até a próxima aula.